God, Holy Spirit of God. Haja sistema de Deus. Permita-me, haja sistema de Deus a todos. Permita-me, por favor, ligar um pouco a nossa... Yes. Haja sistema de Deus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, nosso Deus. Bendito seja o seu nome, Jeová El Shaddai, que nos concede vida e nos concede o seu amor e o poder. E nesta noite oramos, pedimos que a sua graça nos cubra, a sua sabedoria nos cubra e nos dê mais, Senhor, o poder de realizar as suas obras, o poder de fazer o correto e a sabedoria de ouvir de ti e a graça de tocar vidas para que o teu nome seja louvado e seja glorificado. Em nome do Senhor poderoso Jesus Cristo. Oramos. Oramos. Amém, amém e amém. Yes. Haja sistema de Deus. Eu, por mim, gostaria que todos entrassem e acompanhassem este culto. Porque é necessário, é muito importante acompanhar este culto. Na verdade, yes, eu também hei de ver os comentários por aqui. Vou conseguir acompanhar quem está acompanhando. That's right. Vou conseguir acompanhar quem está acompanhando. Haja sistema de Deus mais uma vez. Hoje o nosso culto começa às 19 horas e 30 minutos, apesar de atraso. Atrasamos alguns minutinhos aqui. Na verdade, estávamos ainda a tratar algumas coisas relacionadas ao trabalho espiritual. Estamos aqui cultuando na presença do Senhor, preparando o 2023. Eu gosto muito de antecipar o que vai suceder. Não quero trazer hoje as mensagens que podem falar do 2023, mas quero preparar o povo de Deus para que se prepare, para que o próximo ano não venha com problemas ou não aconteça as mesmas coisas. Alguns estão vencendo este ano aqui, alguns estão vendo frutos, mas gostariam de continuar no próximo ano de uma outra maneira. Quer dizer, de uma forma mais maior, de uma forma mais abençoada, família abençoada, saúde abençoada, espiritualidade abençoada, trabalhos abençoados. Por isso estou trazendo o preparo para que se preparem. Estou preparando para que as pessoas sejam preparadas. O que é isto? Quero abrir os olhos, os que precisam da abertura dos olhos, de entender as verdades que estão por detrás de uma vitória e de um sucesso. Nós ouvimos falar de sucesso e não sabemos que sucesso se prepara. Toda mulher e todo homem que tem sucesso na vida, antes de haver sucesso, há um preparo. O milagre não acontece do nada. O milagre é uma plataforma preparada. Se nós lermos a Bíblia, encontramos que mesmo Jesus, quando ele quisesse operar um milagre, ele primeiro preparava a atmosfera, o corredor do milagre. Ele preparava um ambiente para que operasse milagre. Às vezes ele desaparecia, ia orar ao monte. Às vezes ele reunia pessoas para poder manifestar o poder do milagre. Às vezes, primeiramente, ele começava por ensinar, e ele ensinava, depois ele realizava o milagre. Não há nada que acontece do melhor que não venha do preparo. A grande tristeza e o grande erro da maioria é de não aceitar ser preparado.
As pessoas só querem colher os frutos, querem colher as vitórias. Não gostam de serem preparadas. As pessoas não gostam de serem preparadas porque pensam que é como se fosse uma refinação, onde tem que se afastar certas coisas, tem que se trazer outras coisas, tem que se cortar outras coisas, tem que se eliminar outras coisas. Então, na preparação é onde há o segredo de sucesso. O segredo do sucesso não está no acontecimento do sucesso. Está no entender, no saber como, quando, porquê e não porquê. Com quem, aonde. Então, quando a pessoa não entende isto, espera o sucesso que não acaba de acontecer porque não sabe o que é preciso que se faça para que o sucesso seja a vida, o estilo de vida da pessoa. O sucesso não é uma sorte, não é uma sorte. O sucesso não é um milagre só. O sucesso é um processo de preparo que gera o sucesso. É uma trajetória que a pessoa ele procede, ele transita de uma parte para outra parte, de um conhecimento para outro conhecimento, de uma habilidade para outra habilidade, de uma fé para outra fé, de uma capacidade espiritual para outra capacidade. Então, este preparo chama a atmosfera de sucesso. Sucesso quer dizer suceder, vencer, conseguir, alcançar. Sucesso é o resumo, é a palavra que fala de vários acontecimentos. Fala da concretização dos sonhos, sucesso fala da realização dos planos, sucesso fala da vitória de uma área, sucesso, quando se diz que é sucesso, fala de algo que está a acontecer na perspectiva da esperança da pessoa. Isso chama-se sucesso. Então, o sucesso por si é uma jornada preparada antes de ser alcançada. I don't know if you can understand me. Não estou falando coisas do nível muito longínquo. Estou falando coisas simples. O sucesso kuhumelela wena mani I swilo swo ngo lunghisiwa hi ku twisisa ka munhu na a nga seveka magansi ya ku mu humelelisa. Você não pode ter sucesso só no espírito de cegueira, no espírito de cegueira, no espírito de neofetismo, falta de entendimento, falta de conhecimento, falta de habilidade. Não há sucesso nisso. Infelizmente, a maioria dos cristãos são cristãos cegos, ou são cristãos fanáticos. E a linguagem correta pode ser essa. A maioria dos cristãos são fanáticos, são adeptos. São adeptos de Deus, não precisam, eles não querem o conhecimento, não querem o entendimento, não querem o esquadrinhamento. Quando alguém não é esquadrinhada, não é enquadrada, não é posicionada, só faz coisas na convicção tola. O que é convicção tola? É uma convicção sem fundamento, é uma convicção sem base, é uma fé nula, chama-se fé nula. Uma fé que só fala do que não sabe como se faz. Nós não somos gente tola, somos gente sábia, somos gente inteligente, somos gente intelectual ou intelectualmente capacitados para entender o princípio de cada solução de cada coisa. É bom às vezes conseguirmos notar as nossas diferenças. Eu não consigo isto por causa disto. Eu consigo isto por causa disto. Eu não consigo isto por causa disto. Eu não entendo isto, eu entendo isto. Me falta aquilo, eu preciso saber disto. Quanto mais você se conhece e se entende, facilmente aceitarás de ser instruído para poder alcançar o sucesso. O grande problema na derrota em muitas pessoas não é a derrota em si. É as pessoas que não se entendem. Não se conhece, a linguagem correta é essa, que não se conhece o que é que está lhe faltando, o que é que já tem, qual é a qualidade da capacidade que tem, o que é que na sua capacidade ainda não atingiu como capacidade necessária, qual é a capacidade espiritual de entender as coisas do mundo espiritual. Quando as pessoas não conhecem essa toda trajetória da sua vida em áreas diferentes, não consegue lidar com o sucesso, não consegue atrair a vitória. Porque a vitória é atraída. People, listen to me carefully.
Nunca na Bíblia e nunca na vida encontramos pessoas que venceram do nada. Não é essa pessoa, não é esse povo de Deus que venceu do nada. Se nós lermos as Bíblias nossas, vamos encontrar sempre que o povo de Deus, antes de sair do Egito, recebeu a instrução. E a instrução era para que marchassem tocando trombetas, os anciãos seguissem à frente, com chifres, tocando trombeta, depois os homens de guerra indo por detrás. Fizeram tudo ao contrário aqui. É uma instrução essa. Porque Deus queria confundir o inimigo, para que a mão dele seja vista a operar por coisas insignificantes. Aí o povo do Senhor saiu instruído. E chegaram onde Deus queria que eles entrassem lá. Tocaram as trombetas, giraram lá por quantas vezes. E o muro caiu. A instrução é o que traz o sucesso. Então, um povo não instruído é um povo fanático. É um povo bobo. É um povo teimoso. É um povo cego. É um povo que tem a convicção nula. Então, todo o sucesso que nós adquirimos, precisamos de uma voz de Deus. E essa voz vem para dar a orientação necessária, para que o povo se prepare e saiba como agir, para que aquilo que o povo espera possa suceder. Simple. É uma coisa tão simples, tão simples, tão simples, tão simples. É uma coisa tão simples. É uma coisa tão tranquila, que não precisamos nem de discutir, nem de questionar. Aonde não há instrução, não há vitória. Aonde não há bênção, não há direcionamento. Para nós alcançarmos uma bênção, tem que haver direcionamento. É a razão pela qual o homem sábio, uma mulher sábia, sempre procura por um direcionamento. Há muitas pessoas que pedem oração, já profeta ora por mim, profeta ora por mim. Mas há algumas sábias que quando eles estão passando problema, pedem por um direcionamento. Profeta, eu peço um direcionamento, não estou a entender algo só. Como é que eu posso resolver? No lugar de pedir oração, a pessoa pede o direcionamento. You know why? O direcionamento não só te dá solução, habilita você a ser um wise, um apercebido. O direcionamento não te dá só a solução, mas habilita-te as tuas habilidades espirituais, emocionais, psíquicas, de saber lidar consigo mesmo. Quando alguém te instrui, você consegue se conhecer e se descobrir, e consegues entender aonde a sua incapacidade chegava, para poder aumentar a capacidade com a instrução e passar a mudar a capacidade que tu tinhas. Então, os sábios não correm para pedir oração. Os sábios correm para descobrir as suas incapacidades, pedindo o direcionamento do que é necessário para que se faça. Então, quando alguém é direcionado e aceita ser direcionado, essa pessoa é terrível. É terrível porque aceita aprender, primeira coisa. Toda pessoa que aceita ser direcionada, aceita aprender. Também aceita que não sabe tudo. Também aceita que precisa de outra coisa por cima daquilo que a pessoa sabe. Também aceita que Deus ainda continua a falar. Todo homem, toda mulher que aceita a instrução, direcionamento, is the wise one. I can call them the wise men. São homens sábios já percebidos, que sabem como atingir, alcançar o sucesso. É pelo direcionamento, não é pela muita oração. Há um jovem que me ligou pedindo ajuda, pedindo oração, das bandas do norte. Ligou do norte. Homem de Deus, estou a pedir muita oração. Há pessoas convictas, mas não erram. Há pessoas muito convictas, mas não erram. E não sabem que está errado. Estou a pedir muita oração, homem de Deus, porque eu sou um homem de Deus, sou um jovem com um chamado e com uma visão grande, mas agora me sinto fraco e eu não sei o que se passa comigo. Eu disse, não é possível alguém sentir-se fraco, não saber o que se passa com ele. It is impossible. Assim, não acontece essa coisa de uma pessoa sentir-se fraco espiritualmente e não saber o que lhe enfraquece. Isso não existe. Só que as pessoas ignoram
Ignoram as verdades por detrás de fraqueza. Ignora as causas que causam fraqueza. Ignora, mas não há ninguém que se sente fraco e não saiba o motivo. Porque se a pessoa já sabe que é de Deus, e sabe como que Deus opera, e sabe como que o Filho de Deus tem que ser, como é que a pessoa não consegue entender no momento em que o seu espírito não está agindo como Deus quer, ou não está forte como é necessário? Eu lhe disse, primeira coisa, o que tu precisa, eu respondia para o jovem. O que o irmão precisa não é oração forte como tu queres. É a instrução que tu precisa de saber, a entender a sua falha, o seu problema, não a oração. A oração não vai mudar nada em você. Tu tens que aprender a se conhecer e aprender a conhecer as verdades que estão por arredor, no arredor do que você está a viver. As verdades estão ao arredor da sua vida. Essas verdades são elas que te dirão o que é que te faz ser fraco. O que é que te faz ser uma pessoa que não sente a presença do Senhor? Sabendo disso, já não é preciso orar. É preciso tu tomar atitude, mudar a forma de fazer as coisas. Porque se tu faz as coisas corretamente, normalmente a presença do Espírito Santo não te aparte, não te abandona. Mas quando a pessoa faz as coisas que não estão alinhadas na palavra, normalmente o Espírito Santo não atua na pessoa. É naquele momento que a pessoa sente essa fraqueza. E a pessoa diz, não sei por quê. Porque eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, mas parece que eu falando sozinho. Não, há uma porta pela qual a presença do Senhor está vazando. Há um furo, há uma fuga da unção. Há uma fuga do Espírito. Há uma fuga do temor. Há uma fuga da santidade. Kunilana ufutakako. Esta graça que você tem está sendo abusada, está sendo roubada, está sendo... Há uma linguagem que me veio depois me fugiu de repente. Tu estás perdendo a direção correta. Eu dizia para ele, a direção correta não é o que tu estás a usar. Por isso é sentir fraco. Agora, 2, tu estás precisando de estar por perto de um homem de Deus que vai te instruir, porque você não pode se sentir fraco. Estando numa igreja que se diz igreja do Senhor. De onde vem a sua fraqueza? Aonde tu diz que onde estou é um lugar de Deus vivo. Se os outros estão comendo, estão bebendo, estão se sustentando com alimento vivo, como é que você agora está emagrecendo espiritualmente? Então, é um problema de você não entender as coisas espirituais como convém. Eu tentando lhe mostrando à pessoa que não há como alguém se sentir fraco espiritualmente e não saber a causa. Não acontece isso e nunca vai acontecer. Só se a pessoa for ignorante ou for neófeto. Neofetismo é quando a pessoa não tem conhecimento completo das coisas espirituais, de como elas são. E a pessoa usa o quê? Usa o feeling, sentimento. A vida espiritual não anda só pelo sentimento. Nós não somos guiados pelo sentimento. Nós somos guiados pelos sonhos. Porque a pessoa depois nomeou lá, diz que olha, nos dias passados, eu quando dormia, sonhava coisas e aconteciam quando eu acordasse. Eu tinha muitos sonhos, onde Deus me revelava. Sim, mas nós não somos guiados pelos sonhos. Eu posso dormir durante um mês e não sonhar, mas se eu estou bem alinhado nos princípios de Deus, obedecendo a palavra, posso não sonhar. Eu tenho a certeza que não há nenhum problema que vai me vencer. Porque o que me guia a mim não é aquilo que eu sinto. It is not feelings. Não são sentimentos que aparecem emocionais em mim, que me fazem eu sentir que estou no espírito. Isso não é algo espiritual. Isso é algo emocional das minhas emoções. Então, toda pessoa que precisa de um alinhamento espiritual, direcionamento, por fim terá sucesso. O sucesso de todas as pessoas que têm sucesso não vem por sonhar, acordar com sucesso. Não vem porque alguém profetizou e o sucesso veio. Depois de todas essas coisas, as pessoas recebem instrução, oreva, conselho, repreensão, direcionamento, até chamada de atenção, até oração. Depois é onde a pessoa aplica a instrução e depois vem um sucesso. Agora está aí o tema. Derrubando, destruindo, vencendo duas obras. Obra da carne
e obra das trevas. A maioria não sabiam, a maioria de vocês não sabiam que as obras da carne não são as obras das trevas. E eu estou te falando coisa que é uma mensagem muito profética, mas alguns não sabem. Do que deve ser preparado ainda hoje, antes do dia 1 de janeiro. Porque de dia 1 de janeiro para frente, essas duas obras são as tais que vão tentar impedir o sucesso de alguém. As obras da carne e as obras das trevas. Essas obras são diferentes, mas muito diferentes. E a maioria não sabia que obras da carne não são obras das trevas. As obras da carne são obras que se manifestam nas vontades humanas, segundo o sentido humano. Volto a repetir. As obras da carne são obras, são práticas que se manifestam proveniente, ouvindo das vontades humanas, produzido pelos sentidos humanos, mas que são obras contrárias aos princípios da palavra do Senhor. São manifestos pelos desejos produzidos pelos sentidos humanos. Vou te explicar o que é isso. Os sentidos humanos, aonde temos o paladar, aonde temos a audição, ouvir, aonde temos o visual, que é a visão dos olhos, aonde temos o prazer, que é a sensação física, quando uma coisa nós gostamos dela, no corpo, no tocar. Então, as obras da carne são produzidas pelas práticas que provém dos desejos humanos produzidos pelos sentidos ou sentidos humanos, mas contra a palavra de Deus. Os sentidos, vou te explicar coisa por coisa, porque se temos o paladar, o nosso paladar foi feito por Deus. O ser humano foi feito com paladar. Quando come algo pela sua boca, sentir e gostar. A responsável disso, ou o responsável disso, chama-se paladar. Então, no nosso paladar, podemos chegar ao gostar de coisas que até nos destrói. Os nossos sentidos, devemos usar os nossos sentidos, baseados na palavra do Senhor. Razão pela qual hoje em dia encontramos pessoas que dizem que algo X é saboroso, mas analisando nós o conteúdo, a função da tal coisa que é saborosa, é destrutiva. Quer dizer que no paladar que a pessoa tem, acaba agindo, comportando-se, comendo, gostando, até do que Deus diz não comam. As vontades, as obras da carne, são obras, são manifestações de atitudes, até práticas, que provém das vontades humanas, não do diabo. Vontades humanas que são produzidas, essas vontades, pelos sentidos humanos. Os sentidos humanos, que é o funcionamento físico da pessoa. Onde temos o paladar, onde temos a visão, temos a audição, temos a sensação física, que é o prazer do corpo. Então, as vontades que vêm que as vontades humanas que produzem obras da carne. Quando é que chegam a ser obras da carne prejudiciais? É quando não estão sendo reguladas na palavra. As pessoas são demais no fazer tudo aquilo que acham que gostam. As pessoas são mais entregues às vontades, aos desejos, aos prazeres das suas próprias vontades, ao ponto de não conseguir ter limites.
nessas vontades da carne, acabamos entrando numa mina ou num caminho minado, onde nós por nós mesmos nos vendemos a práticas que já ofendem a Deus e atraem problemas, mas não sendo por causa do diabo, sendo por causa de nós que nos falta o domínio próprio. O domínio próprio. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Thank you, Holy Spirit of Father. We are trusting in you. We are hearing you, Lord. Jesus Christ. Gálatas capítulo 5. Abra rapidamente para poder lermos essa passagem. Algo muito importante vamos entender hoje, em poucos minutos só. Essas duas obras, eu as vejo e as vi. Não vou falar muito disso aí, porque temos o tempo próprio para tratar do que Deus me falou para eu falar para o dia de amanhã, se Deus me permitir. Para 2023. Depois de 1 de Coríntios, aí apanham Gálatas. Depois de 2 de Coríntios, apanham Gálatas, capítulo 5. Ouçam bem a palavra. Quando eu dizia que a instrução é boa, alguns não entendiam. Ouçam bem. A partir do versículo 16. A partir do versículo 16 de Gálatas, capítulo 5. Diz o seguinte. Quero dizer a vocês o seguinte. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Yes, my Bible says. Deixa eu repetir isto. Quero dizer a vocês o seguinte. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana, eu chamo dos sentidos humanos. Porque a natureza humana está nos sentidos humanos. Como é que o profeta está falando isto? O homem sabe que ele está vivo por causa do funcionamento do seu corpo, dos seus sentidos. O homem sabe que isto aqui é prazeroso por causa do funcionamento dos seus sentidos. É nesses seus sentidos que nós chamamos de natureza humana que funcionam ao ponto de atrair, de levantar um tipo de vida que acaba nos prejudicando por causa das nossas próprias paixões, desejos, capacidade humana de sentir, gostar, pensar, ver, até palpar. Essa natureza, quando não é regulada na palavra do Senhor e no Espírito de Deus, como está escrito aqui, o nosso próprio corpo, nossos próprios sentidos vão nos fazer o diabo nos tomar o sucesso. Porque depois vamos já mostrar quando é que já entram as obras das trevas. Não há obras das trevas que vão vencer ninguém se a pessoa primeiro domina as obras da carne. Basta alguém dominar as obras da carne. There is no way. Não há como as obras das trevas vencer uma pessoa que domina as obras da carne. Não há como. Se nós encontrarmos as obras das trevas a dominar as pessoas, primeiramente as pessoas foram dominadas pelas obras da carne. Profeta, o que é assim? Estou te falando a verdade. A gente que não acontece em nenhum lugar uma pessoa ser dominada pelas obras das trevas. Porque as obras das trevas é uma outra coisa, que ele encontra a porta aberta. As obras das trevas encontram portas abertas pelas obras da carne. Mentiro ya mnyama. Ikumanyangwa lopfuluweke mentiro ya nyama ya mundo. Let's continue. Versículo 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos.
E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual. Veja, quando diz que as vontades da carne, vontades humanas produzem a imoralidade sexual. O que é isso? Sexo em si não é pecado. Praticar relações sexuais não é pecado. Mas chega a ser pecado quando a natureza humana, o prazer que a pessoa está seguindo do seu corpo, não dá limite. Não coloca ordem no seu prazer. Não tem limite naquilo que o seu corpo lhe exige. Ao ponto de não ser alguém que se domina. Ao ponto de pensar que não é satisfeito por aquela pessoa que lhe merece e lhe pertence. Não tem nada a ver com falta, tem a ver com a desordem causada pelos prazeres e desejos do seu próprio corpo. You see, não é uma falta que a pessoa tem. Não. Imoralidade sexual é quando alguém chega a se envolver sexualmente com pessoa que não é do seu cônjuge, não é da sua relacionamento, seu relacionamento verdadeiro. Quer dizer, é com a pessoa que não lhe pertence. Falei uma linguagem concreta aqui. Quando se diz imoralidade sexual, fala-se de uma relação sexual com a pessoa que não lhe pertence. Mas então, são namorados, pode ser namorado, mas que não lhe pertence. Porque ainda não chegaram a um concordo, a uma concordância de ser um ao outro marido e mulher. Mas se manipularam, se enganaram, e depois acabaram mantendo relações. Não lhe pertence essa pessoa. E também imoralidade sexual. Ou é alguém que já tem a sua parceira, seu parceiro, mas quer o outro dormir com outras pessoas. Também não lhes pertence. Quer dizer que a pessoa não tem falta de quem poderia lhe satisfazer. Mas a pessoa está sendo dominada pelo seu próprio prazer físico. Ao ponto de começar a fazer aquilo que não se faz. O que já não se faz chama-se imoralidade sexual. Causado pelos sentidos do corpo. Os sentidos humanos. Que não estão sendo refinadas, não estão sendo regulados dentro da vontade de Deus. Não é o diabo, é a própria pessoa. Que sabe do que tem que ser feito, mas não pode fazer porque está dando mais a ouvidos os prazeres do seu próprio corpo. É daqui onde começa as portas abertas para as obras das trevas já tomar o lugar. As obras da carne não são das trevas. São obras produzidas pelos sentidos próprios, pelas vontades próprias, naquilo que a pessoa gosta de fazer, sabendo que não se faz dessa forma. Mas a pessoa se levando pelos prazeres e pelos seus olhos, aquilo que a pessoa gosta de ver, lhe atrai, lhe puxa. Por quê? Porque não é para a pessoa andar cega, é para a pessoa ver, mas é para saber o que ver. Não é para a pessoa andar surda ou surdo, é para a pessoa ouvir, mas tem que saber o que ouvir, o que não ouvir. Não é para a pessoa não ter paladar, é para ter o paladar, mas também não é para aprovar aquilo que não se aprova, aquilo que não convém a pessoa comer. Porque basta comer aquilo, não é para comer. E a pessoa gostar do que não pudesse gostar. Começou o problema com a pessoa. Quantas pessoas gostam de suruma porque pensam que é bom? Quantas pessoas gostam de bebida porque acham que é gostoso? É gostosa? Quantas pessoas que comem coisas que são prejudiciais, até comem areia e dizem que é gostosa? Let's continue. Versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza. Sabe o que é impureza? A impureza é quando a pessoa não sabe o que é se separar e viver coisas justas. A pessoa se contamina. Por exemplo, nas impurezas, a pessoa não quer respeitar a regra das coisas. Aquilo que tem um limite, que se diz isso não se faz.
Uma pessoa que tem uma vida de impureza, a pessoa quer fazer aquilo. Há um impulso das vontades carnais ou das vontades dos seus desejos que lhe empurra que, olha, isto aqui não é bom respeitar isso aqui. Por exemplo, a pessoa sabe pela natureza que não pode, a mãe da sua esposa é sua mãe. Ok, let's talking with this, about this. A pessoa sabe que a mamã da sua esposa é a sua mãe. Todo mundo sabe disso. Que o pai do seu marido é o seu pai. Mas uma pessoa que vive em impureza vai dormir com o pai do seu marido e vai dormir com o seu marido, que é o filho do pai do seu marido. Não sei se faz sentido eu falar aqui. Quando diz que há impurezas, é quando a pessoa não consegue se colocar no seu lugar e fazer aquilo que é justo, é dignificante, é puro. A pessoa faz aquilo que é imundícia. Há muita coisa mais que isso aí. Versículo 19. É 19. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. E é bom, ações indecentes. A indecência. O que é ações indecentes? Atitudes ou ações de como criancice, vergonhosas. Coisas vergonhosas. Nós apanhamos pessoas onde tem muita gente, vou checando. Onde tem muita gente, onde a pessoa gosta de aparecer nu, de aparecer nua. Coisa de vergonha é aquilo que a pessoa gosta de apresentar onde tem pessoas. Forma indecente, forma não decente. You see, isso tem tudo tem a ver com as obras da carne. Ainda não chegamos ao diabo. São a vontade de querer manifestar um sentimento que a pessoa tem, mas vai manifestar na indecência, vai se manifestar no vestir, vai se manifestar até na forma de falar. A sua indecência será vista como se fosse algo como vou chamar isto? Como algo de brincadeira, mas não é brincadeira aquilo. É o comportamento produzido por um sentimento que a pessoa tem. Ultimamente as coisas vergonhosas, as pessoas levam isso para as redes sociais e usam isso como uma brincadeira e chamam de memes. Chamam de Xangana mal mafenha. Mafenha é quando alguém tem brincadeira de risos, mas outras coisas que usam como brincadeira. Não é brincadeira, é vergonha aquilo. Mas porque a pessoa está sendo vencida pelas obras da sua carne. Acaba levando coisas indecentes, da indecência, e coloca como se fosse algo de brincadeira. Obras da carne fazem isso. Hoje em dia, quando temos pessoas que já não têm nada para publicar, então publica a indecência, publica a nudez, publica coisas que não têm nada a ver com a educação, nem edificação. Publica a indecência. Chama-se indecência. Uhava, Sichangana, Chatingana. Isso por causa das obras da carne. São obras da carne. São obras dos seus próprios desejos. São obras dos seus olhos, da sua visão. São obras do visual. São obras da audição. São obras do paladar. São obras do prazer. Que não estão sendo reguladas na palavra e no Espírito de Deus. Então a pessoa só segue aquilo que seu desejo quer. A pessoa manifesta aquilo que os seus sentidos lhe dizem. Aquilo que acha que é prazeroso para ele, para ela. Começou assim um problema para 2023. Então, para nós vencermos, termos sucesso, no ano que vem, nós devemos vencer esta primeira parte da obra da nossa carne. Se não vencermos as obras da nossa carne, I'm telling you the truth, a maioria vão chorar lá, esperando um ano das bênçãos, o ano da grandeza, o ano das vitórias, o ano... Vão chorar se não vencer as obras da carne.
Vamos. Estou a falar essa palavra hoje porque amanhã não teremos muito tempo para eu falar estas mensagens em tempo longo como este. O tempo será sempre curto. Deus me mandou para preparar o povo, para que o povo não seja tolo, o povo não seja tolo. Não sejamos espirituais fanáticos que são adeptos de Deus e não são verdadeiros que sabem fazer as coisas. Vamos ser sábios. Vamos ser sábios, vamos ser sábios. O que fazer corretamente, o que não fazer. Como regular isto, como fechar a lacuna, como bloquear a entrada do fracasso e como abrir o caminho do sucesso. Povo sábio. Let's go. Versículo 20. A adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, que são os ciúmes, os acessos de raiva, you see? A ambição egoísta, tudo isto aqui não são obras das trevas, são obras da carne, são obras dos prazeres, dos gostos da pessoa. Quando falamos de ciúmes, falamos da ambição egoísta, é bom ter ambição, mas a maioria por causa desse problema da natureza humana tem ambição egoísta. O que faz a ambição egoísta? A ambição egoísta, a pessoa quer coisas ao ponto de querer das coisas dos outros. É ambição egoísta. Ou quer coisas de forma que não permita a outra pessoa apanhar nada. Vai bloquear que os outros não entrem naquela empresa. Ambição egoísta. Vai falar mal daquele para que não seja empregado ali. Vai testemunhar falsamente para que alguém não lhe confie, para que ele receba aquilo que devia ser o outro receber. Chama-se ambição egoísta. Vai desejar coisas que até desejo que não podia desejar. Vai tentar conquistar people, listen to me. Ambição egoísta. Feitiçaria vem de jealous. Feitiçaria vem de jealous. Rancores, inveja. A feitiçaria vem de inveja, vem de jealous. Rancores também. Não há ninguém feiticeiro que não tenha rancor e não tenha inveja. Então, feitiçaria em si, antes de a pessoa ser feiticeiro, há dois problemas que lhe atuam aqui na cabeça, aqui, nos seus sentidos. É inveja ou rancor. Então, esse tipo de feitiçaria que nós vimos por aí, porque também tem dois tipos de feitiçaria. Tem feitiçaria espírita, tem feitiçaria caráter. Tem uma feitiçaria dos espíritos, mas tem a feitiçaria de caráter. A feitiçaria do caráter é uma feitiçaria de uma pessoa que anda toda hora raivoso, raivado. Tamana makweli, makwatile, rukana, é feitiçaria isso. Porque a pessoa, quando está raivado ou raivoso, sempre quer liberar aquilo que vai fazer o mal ao outro. O tipo de feitiçaria que alguém tem rancor, guardou mágoas, não perdoa, o seu coração, a sua mente estão ardendo para ver aquela pessoa a não dar nada certo. São obras da carne, não são obras das trevas essas. Se ula ni mundo, leshinga se enchua imuno, ende mundo, a capacidade de kushitsema, a capacidade de kushingisa les. O ser humano tem capacidade de cortar o que sente que não lhe faz bem. Porque a pessoa sente quando uma coisa não lhe faz bem. A pessoa sente. Sente quando a pessoa está atormentada com a raiva ou com o rancor. A pessoa sabe que eu não estou bem porque eu estou com uma raiva de alguém. A pessoa tem também a livre-árbitro de não continuar a pensar mal contra outra pessoa. Mas por causa de não aceitar ser regulada a sua natureza humana na palavra e pelo Espírito, a pessoa vai alimentar aquela natureza humana pecaminosa, as obras da carne, até que as obras da carne lhe abra o acesso para as obras das trevas entrar. Feitiçaria. Está aqui. Versículo 22, 21. É 21. As invejas, até ainda 20. A adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas. Está aqui. Próximo ano, alguns vão continuar a brigar.
Porque tem razão, acha que tem razão. Briguento, briguenta, briguento, briguenta. Eu não fala comigo, você. Até próximo ano. Esse ano aqui, parece não cansou-se de brigar. Ainda quer brigar lá no próximo ano. Agora, tell me, qual é o sucesso que a pessoa vai ter continuando com as obras da carne no próximo ano? Qual é a surpresa e a bênção e o milagre que a pessoa espera que vai ter repetindo, praticando as obras da carne que está lhe pesando? O que é que vai mudar se a pessoa continuar a exercer o que as suas vontades, porque a pessoa está a liberar as suas vontades, se dá toda razão, porque é aquilo que a pessoa sente. Então está a defender o seu sentimento. Está a defender o seu sentimento. Eu sinto que não gostei. Então, por não ter gostado, eu não vou lhe saudar. Você está defendendo o que você sente. Não está defendendo o seu destino. Há que defender o que tu sentes. Há que você defender o seu destino. Quando tu quer defender o seu destino, luta com o seu sentimento. Para que o seu sentimento não estrague o seu destino. Ouviste? Estou dando sabedoria agora. Se quer defender o seu destino, lute com o seu sentimento. Lutando com o seu sentimento, você vai conseguir alcançar o seu destino. Se não fizer isso, o seu sentimento vai ganhar a razão do seu sentimento, mas vai perder o seu destino. 21, é 20 ainda. Brigas, as ciumeiras, que são ciúmes, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião. Está vendo? Fala de união. Toda hora separação, toda hora não quero ter união com a família, toda hora tem que desunir com o seu marido, com a sua esposa, toda hora. As divisões, as invejas, as bebideiras, está aqui. As farras, está aqui. E as outras coisas parecidas com essas. As bebideiras, as farras, são obras da carne, não são obras das trevas. Antes de aparecer a obra das trevas, comece pelas obras da carne. As divisões, todo mundo anda dividido. Não quer viver unido. Pessoas gostam de divisionismo. Sofrem tanto com o problema de solidão. E não são felizes. É difícil apanhar pessoas que têm o espírito de desunião feliz. Quando entra no lugar onde as pessoas estão felizes, estão unidas, basta chegar a pessoa, começa a criar agitação para cada um ofenda-se com o outro, cada um se divida com o outro. E se essa pessoa quer ver bem a sua vida sentimental, não será possível. Se quer ter um trabalho ou quer ter uma empresa, também não será possível, porque a própria pessoa vai desunir os seus trabalhadores. Se for uma relação, vai desunir com a sua pessoa que ama. Se for uma família, vai criar intrigas entre os familiares, porque sempre tem um problema de desunião, desunir coisas. Ele não consegue estar unido com as outras pessoas. Então esse espírito lhe acompanha quando eles chegam onde tem pessoas. A atitude da pessoa é contaminar gente com pensamentos de desunião. É o que está a assolar muitas pessoas. Então, preparando-se, primeiramente é destruir, vencer a sombra da carne. Para vencer a sombra da carne é você se conhecer. É você conseguir analisar a sua natureza. Simples, não gaicule, mano. Não aplica a espiritualidade, não é necessária aí. Analisa-se bem, com calma. Há muitas orações, meus filhos, que as pessoas pedem, que não são orações. Não são orações. Não são orações precisas para poder mudar a situação. É a própria natureza da carne que a pessoa tem, que está lhe causando problemas que não se resolve pela oração. Se resolve pela consciência no lugar. Chama a consciência no lugar. Analisa os seus pensamentos, os seus entendimentos, as tuas capacidades emocionais no que você vê, no que você ouve. E mude isso. Então, mano, como não? Aí, como profeta. Não é tudo que você precisa de jejuar até. É porque eu disse que o povo cristão sofre muito, porque espiritualiza tudo.
Em tudo, até naquilo que são eles os culpados, os cristãos, eles culpam o diabo. Os cristãos têm essa mania de, até naquilo que eles mesmos têm culpa, eles culpam o demônio. Naquilo mesmo que deverão fazer bem correto, eles atribuem a responsabilidade à oração. Por quê? Porque não estão usando a sabedoria, não estamos a usar a inteligência do Espírito. Não é o Tari, não é o TV. Quando você analisa as coisas, você consegue se perceber que aqui, quem é o culpado aqui sou eu, aqui, não é o diabo aqui. No momento que eu me reconheço e eu tomo a decisão de sair disto, eu mudo a forma de falar, mudo a forma de fazer as coisas. E por fim, o que se segue é a paz. Mas quando nós atribuímos o nosso erro, a nossa atitude incorreta, a nossa imoralidade sexual e prazeres descontroláveis, e atribuímos isso a um demônio, vamos deixar a nossa responsabilidade de mudar. Vamos expulsar um demônio que nem existe. Vamos orar uma oração que não tem nada para orar, porque nós não conseguimos nos reparar. Repara-se, simple. Repara o que é que te faz você gostar de ver coisas que te prejudicam. E meia hora você está chorando porque o que você está vendo é o que você está a imitar. Então para de usar a sua visão para criar problema na sua própria vida. Você está usando os seus próprios olhos para ver coisas que depois te trazem problemas. Você está usando os seus próprios ouvidos, a sua audição. Ele está sendo usado por ti mesmo para te fazer ouvir coisas que te trazem problemas. Não é diabo aqui. There's no devil here. There's no demon here. There's no witchcraft. É o espírito de briga que está chamando conflitos na família. Não tem nada a ver com feitiçaria aqui. I don't know. Então, há muitas coisas que nós podemos resolver ainda agora, estou falando, agora mesmo. Agora que talvez são 19 horas, deixa eu ver o horário aqui, em que horas são? Que horas são agora? Agora mesmo, que eu estou falando convosco aqui. São aqui 20 horas e 33. Há muita coisa que podemos resolver agora. E resolver sair tudo bem. Oh, Jesus Christ. Há muita coisa que podemos resolver agora. Muita coisa. Agora que estou falando com vocês, resolvermos a partir dos nossos sentidos esses. Você saber que o problema de mulherengo ou de espírito de homelenga não é o problema do demônio. É o problema dos prazeres que estão sendo sustentados por aquilo que você ouve ou por aquilo que você vê. O espírito do problema de não serem felizes na vossa relação nem é o problema do diabo às vezes. É o problema de estar toda hora zangado. Não sabe resolver problemas na paz com a pessoa com quem você vive. Toda hora tem que entrar em intrigas. Não consegue falar na harmonia, com sabedoria, na calma. Mas toda hora tem que começar por chorar, ou começar por insultar, ou por mandar indiretas na conversa. How can you bring a solution in your life? Como que você vai trazer a solução aonde você, quando quer começar a resolver problema, você começa com problema? Tu quer resolver problemas, começa com problema. Não começa com a solução. Você começa logo a dramar uma palavra de problema, mas quer resolver problema. A gasolina do seu problema, it's you. És tu. Quer dizer que não é problema do espírito mau que está no vosso meio. É o problema da sua natureza. Chama-se obra da carne. O peso aí, minha hanzo, mentira a nhama. Mentira a nhama, já pesa. A nhama já pesa. Tu não consegue. Afinal de contas, de onde vem o domínio próprio? O domínio próprio vem de capacidade que vem da regularização da palavra. Tu estás regulado pela palavra e pelo Espírito, Senhor. Na sua carne, capaz de se dominar. Quando a sua natureza te manda você fazer coisa, você resiste, não, eu não quero fazer isto. Porque eu sei que vou me prejudicar. Nada mais, é prazeroso, eu sei, a minha cabeça sabe, mas eu também sei que isto aqui vai me trazer problemas. Sim, pô! Então, eu não vou só pelo prazer, vou também pela minha capacidade psíquica, porque estou aqui a pensar aqui. Estou a pensar e eu sei, porque
convivi com problemas, já tenho a certeza, também segundo capacidade de analisar. I know. Então, eu vou usar a minha natureza humana para me defender das obras da minha carne. Agora, existem as obras da carne, existem as obras das trevas. As obras das trevas são obras malignas, ouviram? Destrutivas, que se infiltram no comportamento humano. São obras malignas, obras das trevas, são obras malignas que entram nos comportamentos humanos depois das obras da carne terem sido permitidas, depois das obras da carne terem sido usadas, terem sido permitidas para a pessoa viver nas paixões próprias, nos desejos próprios, nas imoralidades sexuais, nas bebedeiras, nas brigas e separações e desentendimentos. Aí já entram as obras malignas, obras das trevas, causado por um espírito maligno, espírito satânico. Mas colocando esta obra maligna, esta obra das trevas, no comportamento humano. Como que isso funciona? Abra comigo para 2 de Timóteo. 2 de Timóteo, capítulo 2. Abra. Deixa eu ver as pessoas que estão acompanhando nosso culto aqui, por favor. 2 de Timóteo, capítulo 3. Estou a ver aqui os irmãos a falar da palavra, a concordar com a palavra, alguns. E alguns não têm comentários porque sabem que precisam de atacar as suas naturezas. É bom saber atacar a sua natureza. O problema vai acabar. E o próximo ano vai te trazer alegria total. Mas na verdade quem vai trazer alegria não é o próximo ano, és tu. O sucesso não está no próximo ano. O sucesso está nas tuas caminhadas, na tua caminhada, nestas duas obras. Obra da carne e obra das trevas. Vamos entrar. 2 de Timóteo, capítulo 3. 2 de Timóteo, capítulo 3. Vamos ver essa passagem que está falando algo sério. 2 de Timóteo, depois de 1 de Timóteo, apenas 2 de Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 1. Lembre disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Aqui não é obra da carne, é o espírito maligno, é o espírito das trevas que possui alguém para ter comportamentos desumanos. Chama-se obra das trevas. Essa é a primeira parte da obra das trevas. A maioria de vocês pensava que a obra das trevas é quando alguém é enfeitiçado, uma cumbaria ali, ou pisar um veneno, ou sonhar a comer. Esses são ataques. São ataques de demônios. Obra, estou falando de obra, mentira. Obra das trevas começa quando alguém é envenenado no seu interior pelos poderes das trevas ao ponto de ser usado para refletir as trevas na prática do seu comportamento. A prática do seu comportamento. Ouça isto, nos últimos dias. Nos últimos dias, veja bem, virá tempo difícil, pois muitos serão egoístas. Egoísmo é um espírito. Egoísmo é um espírito que vem e fala aqui dentro da pessoa.
que diz tudo para mim, 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 para outros não, para outros não, para outros não. Egoísmo é isso aí. Vamos. Egoísta, avarento, não dá ninguém, não dá ninguém, não dá ninguém, é pouco, é pouco. Avareza é um espírito das trevas que coloca esse desejo ardente de ser avarento. Vê pessoas a morrer, vê necessitados, mas a pessoa não consegue liberar nada. É um demônio que opera na pessoa para não conseguir socorrer gente. Avarentos, orgulhosos e vaidosos. Orgulhosos, quer dizer, uma pessoa que se coloca em cima de todos, melhor de todos, sabe tudo, que não quer ouvir de ninguém, que sempre tem que questionar mesmo não for necessário. Orgulho faz isso. Não quer aprender com ninguém porque acha que pode, mas não tem nada. Orgulhoso, vaidoso. Vaidoso, vaidade. Sabe o que é vaidade? Pessoas gostam de caprichar até onde não tem nada. Quantas pessoas estão caprichando até na sua pobreza? A pessoa quer caprichar. Quer caprichar ao ponto de pedir dinheiro emprestado. Quer caprichar até de fazer um casamento no oceano. Mas não tem nada, na verdade. Vaidoso. Essa é a vaidade. O espírito de vaidade é o que está a governar ultimamente. Você consegue ver? You can see. Pessoas são vaidosas ao ponto de querer andar nas aparências. É vaidade aquilo. Quer andar nas aparências do que não existe. Quer aparentar estar no nível high, enquanto estão no nível down. Estão no nível da miséria vergonhosa. Se você for ver aonde dorme a maioria das pessoas que têm vaidade, que andam a assustar gente por aí nas redes sociais, aonde dorme? Dorme numa esteira algumas. Mas toda hora estão postando vídeos e fotos, estando em lugares luxuosos, em lugares bem preparados. E ali não tem nenhuma porção para essa pessoa. Nenhuma coisa que lhe pertence, não tem. Nem foi para ali para ganhar alguma coisa, só foi para ali para aparecer que está no nível bom. Mas quando você lhe segue para ver a vida real da pessoa, tudo é vergonha. Esse é o espírito de vaidade. Está aqui. Avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos. Xingadores, a palavra xingador, são zombadores. Pessoas que gostam de zombar agora. São zombadores, não conseguem falar bonito para alguém. São insultos, são indiretas. São palavrões que desprezam e faltam respeito. Está aqui, xingadores e ingratos. A pessoa não sabe agradecer. Essa já não é uma natureza humana, é um espírito das trevas. É o diabo por si, que vem sentar no comportamento de alguém, vem sentar no caráter. É o caráter isto aqui. É uma natureza das trevas na pessoa. É o que o diabo está fazendo ultimamente. Está semeando essa natureza nas pessoas. Em Moçambique, Angola, Brasil, Portugal, América. Você vê o estilo de vida, as pessoas são xingadores. Insultam, generam, desprezam, devolvem o bem para o mal. Alguém lhe faz bem, quando vai lhe devolver, vai lhe injustiçar, vai lhe devolver aquilo que não merecia. Está aqui. Ingratos, desobedientes aos pais. Pessoas não são obedientes aos pais, não há respeito com os pais. Não há respeito com os pais. Quando tu dizes isso aos filhos, os filhos querem fazer aquilo. Quando tu dizes isso, o filho quer ser pai. O filho quer ser vovó. O filho quer ser dono. O filho quer... São tempos em que o espírito das trevas, as obras das trevas, quando forem desagoadas, quando forem preenchidas no comportamento humano, I'm telling you, 2023 vai se chorar por causa dessas duas obras aqui. Mas os que vencerem essas duas obras, escreva o próximo ano. Será um ano em que você vai subir. Somente lute com as duas obras. Lute, não lute em orações. Escute-me aqui. Não lute em jejuar, não lute em subir montes, não lute em profecias. Lute em duas obras. Eu vou repetir até amanhã esta palavra. Lute em vencer as duas obras. Obras da carne e as obras das trevas.
Não estou falando de demônios que atacam, demônios de feitiçaria, demônios da pobreza. Não, 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 não. Eu estou te falando do princípio da derrota da maioria e o princípio da vitória dos sábios. Está aqui em duas obras. Obras da carne. Você tem que vencer qualquer obra que provém de você, que te atraia um problema, te atraia um problema, te atraia um erro, te atraia um... Lute com isto. Se provém de ti, você sabe que sou eu que causo. Por causa do que eu vejo, eu ouço, eu gosto. Lute para cancelar isso. Mas também lute em não deixar o espírito das trevas colocar comportamentos que não são dignos de um filho, filha de Deus. Isto aqui, orgulho, soberba. Está aqui. Capítulo 3 está aqui. Xingador, zombador, ingrato, mas não sabe agradecer. Desobediente aos pais, não sabe dizer bom dia. É o que faz agora, inclusive mesmo na vida espiritual. Encontramos pessoas que já não consideram os servos do Senhor, não respeitam. Pode se cruzar assim, ser bom dia, ser boa noite. Está a ver qualquer pessoa, só vai lhe precisar no dia que sentir problema. Esse problema da natureza do espírito das trevas chama-se obra das trevas. Porque existem as obras de Deus, que são obras do Espírito, mas também existe a obra das trevas, que são obras diabólicas imputidas nas pessoas. Estão aqui. Xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, e não terão respeito pela religião. O que fazem as pessoas? Falam mal da religião. Agora a religião é zombada em toda parte do mundo. Um gravíssimo. Não se admire quando ouves pessoas a insultar as igrejas, a falar mal da religião, a insultar o cristianismo, até a fazer os outros saírem do caminho do Senhor. É por causa desta obra das trevas. Porque ouviu isso de alguém e esse alguém ficou convicto. Aceitou que é verdade, que ouviu de uma outra pessoa. E a pessoa abandonou Deus e disse que não há Deus. Não há Deus, para os que vos falam de Deus, estão vos enganar. Agora o que funciona é a ciência. Cada um tem que saber viver da sua forma. Não importa como vive, desde que seja feliz. Por quê? Porque a religião é um instrumento espiritual de Deus para poder regular as pessoas para que não tenham essas obras das trevas. E para que saibam lidar com as obras da carne. É a religião, é o cristianismo. É esta parte espiritual que a igreja tem, de trazer a noção, a consciência, de entender as duas obras, para que as pessoas não aceitem se destruir por causa das obras da carne, para que também não sejam instrumento das obras das trevas. O diabo sabe disso. As pessoas são elas que não sabem disso. É a razão pela qual ultimamente a religião é zombada. Quando se fala da religião, não está falando da religiosidade. Religião e religiosidade são duas coisas diferentes. Religião, a palavra religião quer dizer uma crença que expressa a sua fé sobre ou a favor de alguém que é soberano. Isso aí tudo chama-se religião. Existe religiosidade que são práticas, de costumes e hábitos. Mas a palavra religião quer dizer uma manifestação da crença da pessoa. Há um ser supremo que a pessoa venera. Quando você vai na palavra religião, quer dizer a crença de alguém demonstrada por uma atitude. É religião aquilo. Pode ser uma religião cristã, pode ser uma religião pagã, pode ser religião hinduísmo, pode ser religião cristianismo, pode ser religião islâmico. Tudo aquilo que a pessoa professa como ação da sua fé chama-se religião. Não estou falando de religiosidade, estou falando de religião. A palavra religião quer dizer uma ação da expressão da fé de alguém a respeito de um soberano que é maior que ele venera. Isso chama-se religião. Então as pessoas, quando não entendem o bem da religião, zombam da religião. Porque o espírito das trevas está entrando as pessoas para que não dê campo ao culto ao Senhor. Porque senão as pessoas vão descobrir a porta que estão a abrir para a entrada das obras das trevas.
E as obras das trevas, quando entram numa pessoa, a pessoa fica fraca espiritualmente. É disso que eu dizia para o jovem que pedia oração. Eu dizia que não há ninguém que pode se sentir-se fraco, só porque a pessoa está fraca, não sabe por quê. Há obra da carne ou obra das trevas. Não acontece a pessoa dizer, eu não me sinto bem espiritualmente, agora não oro, agora já não me... Ou a pessoa não ora porque as obras da carne estão lhe roubando a atenção a Deus. As obras da carne estão lhe vender a uma frieza. Toda hora estão ocupados em coisas da carne que satisfazem os seus desejos, os seus caprichos. A sua mente está muito preocupada na satisfação daquilo que ele gosta de assistir, gosta de ouvir, gosta de fazer. Naquele momento que a pessoa está ocupada com as obras da carne, espiritualmente está a se esvaziar. Não há como alguém estar vazio sem se aperceber por quê. Depois das obras da carne estarem muito já executadas, então a porta da frieza se abre. A porta da desobediência, até da ofensa moral a Deus, se abre. Então entram as obras das trevas. Comportamento desumano, comportamento que já não se explica se é um cristão ou não é cristão este. Um cristão ingrato. Um cristão ingrato, que não sabe agradecer. Um cristão avarento. Que cristão é esse que até o seu próprio dízimo e oferta não consegue dar a Deus? São obras das trevas que estão a ocupar a pessoa. É possível que a pessoa não consiga dar o seu dízimo nem a sua oferta a Deus. Por quê? Porque por causa das obras da carne, a pessoa é muito, como vou dizer, gosta muito é ganancioso. A pessoa gosta muito de valorizar tudo que a pessoa tem. Ou gosta de gastar dinheiro nos seus caprichos, nas vontades da carne. A transação com futriça malicamente chumia com a ituali. A tisatega nem a roça, aí utiliza são umas vontades da carne que abrem a brecha para as obras das trevas começar a entrar na pessoa. Então, quando entram as obras das trevas na pessoa, é o espírito das trevas que entrou. Daí a pessoa vai começar a fazer tudo ao contrário do que o seu Deus lhe manda fazer. Veja só, orgulho. Orgulho não é para cristãos. O orgulho não é para cristãos. Está aqui. A segunda coisa o que é? Está aqui. Zombador. Desobediência. Está aqui. Falta de respeito. Está aqui. Versículo 3. Não terão amor pelos outros. Então veja só isto. E serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem. Está aqui. Não terão amor pelo outro, pela família, pelo irmão. Até uma pessoa dura, caluniadora. Não é para cristãos isso. Não é para o povo de Deus isso. Mas quando a pessoa é possuída pelas obras das trevas, é isso aí que a pessoa anda a fazer nas escondidas. É isso aí que a pessoa anda a fazer nas escondidas. E a pessoa diz que ninguém me vê. Mas é que quando isso acontece nas escondidas, o que será visto na pessoa são as recompensas das obras que a pessoa vai desfrutar daquilo que a pessoa anda a fazer ou anda a semear nas escondidas. Nesse caso, será a pobreza. No próximo ano, será divórcio. No próximo ano, porque este casal aqui vai se cansar toda hora, andar e se caluniar. Muita coloana, desprezar, onde que você viu um cristão a chamar o seu marido, sua esposa de lagartista? Vocês vão se ofender porque essas obras são obras das trevas que estão entrando entre vocês e estão a matar a vossa relação por vocês não serem capazes de acordar. E quando o diabo já vos ensina as suas obras, ele pode parar de longe. Ele começa a zombar de vocês. Oh, que cristão é você? Se chamava de vencedor. Oh, é quando já está chegando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Até setembro não há mudança, não há nada, só são choros. Por falta de entender como lidar com as duas obras. Obra da carne e obra das trevas.
As obras das trevas são perigosas, porque quando já entra uma pessoa, a pessoa torna uma leviana. O que é isso? A pessoa torna uma pessoa camuflada, uma pessoa misteriosa, uma pessoa que é usada por diabo sem que alguém perceba. É usado pelo diabo em casa, é usado pelo diabo no serviço, rouba. Cristãos que roubam. Cristãos que roubam. Que cristão é esse que rouba? Cristão que anda a levar marido de dono. Cristão que anda a levar esposa de dono. Mas que cristão é esse? Tell me you. Que cristão é esse? Isso chama-se obra das trevas que entraram na pessoa por ter deixado as obras da carne crescerem. E quando a pessoa começa a fazer isso, até pode lhe dar pregação, pode lhe dar púlpito, vai pregar. Mas a matiza pode lhe mandar para orar para pessoas, vai orar. Pode lhe mandar para ir em casa uma pessoa para visitar, vai ir para lá, chegar a falar de palavra. Mas quando sai de lá, continua nas obras das trevas. Como que essa pessoa vai declarar uma bênção? Como que vai declarar uma libertação? Como que essa pessoa vai profetizar e as coisas acontecerem? Enquanto o espírito opera na pessoa, é o espírito das trevas. Essas são as obras das trevas. Quer dizer, antes de nós combatermos o combate, deixa eu terminar agora. Antes de um cristão combater um combate, uma guerra espiritual, fightar contra espíritos da pobreza, contra espíritos das doenças, contra espíritos da maldição, contra espíritos das enfermidades, contra espíritos de fracasso. Primeiro tem que sentir-se dominador das duas obras. Como, né? Antes que uma pessoa vença o inimigo, Satanás com seus demônios, antes que ordene, destrua o poder maligno, primeiro deve estar a vencer as duas obras. Obra da carne e obra das trevas. Quando a pessoa vence isto, quando diz, in the name of Jesus, I'm commanding you, demon. A pessoa fala na certeza que eu já venci. Venci o quê? Venci as obras do próprio Satanás que estão lhe expulsando agora. Não venci a doença, porque a doença não é obra. A doença é um sopro. A doença é uma folha do diabo. A miséria não é obra. A miséria é um sopro. É uma pequena ventania. A primeira monte, ou o monte mais grande, o primeiro monte mais grande do Satanás são obras das trevas. I know what I'm talking about. Qualquer pessoa vencida pelas obras das trevas sabe quando quer falar com Deus, não tem ousadia. Sabe quando quer ouvir a revelação, não vê a revelação. Quando tenta demonstrar o poder, não encontra a revelação da operação de poder. Sabe o que acontece? Aí dentro dessa pessoa, primeiramente aconteceu as obras da carne, e as obras da carne cresceram. A pessoa se deixou levar por aquilo que a pessoa gosta de viver, que não lhe traz o bem. E depois a porta se abriu e entrou o espírito das trevas, que são obras das trevas. Começou a mentir, sendo cristão, para sobreviver, para ganhar dinheiro. Começou a usar mentira, não falou a verdade. Começou a usar mentira, mesmo em casa, mesmo sendo filho de alguém, mesmo sendo uma esposa, mesmo sendo marido, começou a usar mentira. Então a mentira já são obras das trevas, que vê se instalar na natureza da pessoa, no caráter da pessoa. Então aquilo que a pessoa andou a fazer, sendo obra das trevas, contaminou a pessoa, tomou lugar na pessoa. Então quando a pessoa quer tirar o espírito de poder, já não há espírito de poder. Já não há aonde Deus vai começar a atuar. Porque está ocupado o território da pessoa. O interior da pessoa está ocupado pelas obras da natureza maligna. Obras da natureza das trevas. Antes de administrar a cura, antes de orar pela sua família, antes de cantar ano novo, Senhor, o meu ano novo deve ser um ano das maravilhas, das bênçãos, Senhor, minhas portas. Para com isso. Primeiro, vença essas fraquezas aqui. Vença essas obras aqui. Domine essas duas obras até que você saiba que eu não estou a fazer aquilo que são obras das trevas,
ou obras da carne. Porque essas duas coisas são portas gigantescas para entrar o fracasso anualmente, as pessoas. Anualmente. I'm telling you. Não são demônios que amaldiçoam Moçambique, que amaldiçoam a África, que amaldiçoam a América, que amaldiçoam a Ásia, que amaldiçoam a Europa. São duas obras só. Estou te falando o segredo mais máximo. O segredo máximo. Não são espíritos. Não é essa coisa que andam a falar de anticristo, iluminantes. Não é nada disso. Não é nada de iluminante aqui, não é nada de anticristo aqui. São obras, duas obras. Obra da carne e obra das trevas. Os cristãos são levados pelas obras da carne ao ponto de não conseguir enfrentar o anticristo, não conseguir enfrentar iluminantes. E depois, quando já ficam fracas, vem as obras das trevas. E aí o cristianismo começa a viver com duas capas. Capa cristã e capa da natureza das trevas. Quando já quer dominar no mundo espiritual, não há domínio. Daí a influência do anticristo, a influência dos iluminantes, encontra brecha. I don't know. Se você consegue me entender, estou falando. Fala a verdade com a sua esposa, com o seu marido. Deixa essa coisa de andar a embelezar as coisas que não são bonitas. Deixa de andar a mentir. Aprenda a exprimir a sua natureza assim. O kama-shimu no chão é na kuruma, acha sério. Exprimir a sua natureza, sair tudo aquilo que é verdade. Exprimir a sua natureza, será aquilo que é honesto, aquilo que é sincero. E disciplina, porque isso é uma disciplina que você se disciplina por si mesmo. Quanto mais você se disciplina mal, essa disciplina pega. Você começa a se comportar mal, começa a falar mal, começa a pensar mal. Quando você se disciplina correto, essa disciplina pega. É por causa disso que cada um precisa de entender o que eu estou falando aqui. De todas as vezes que nós queremos ver um ano a trazer novas coisas, vamos trabalhar muito sério em duas obras. Só isso. Obra da carne não pode nos dar problemas. Sentidos da sua pessoa, sentidos humanos. Paladar, audição, visual, prazer físico, corpo. Se você não consegue lidar com o seu corpo, com seus olhos, com seus ouvidos, com sua sensação física, você vai ver que haverá muitos problemas na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida familiar, na tua vida estudantil, na tua vida profissional, até na tua vida espiritual. I'm telling you. Temos telefones, estão aqui. Tem que chegar o tempo que você guarda o telefone ali. Deixa o telefone. Não se preocupe. Deixa o telefone ali. Não vais morrer. Deixar o telefone ali, não vais morrer. Acabou. Fica já assim. Deixa o telefone. Coloca vídeo espiritual. Dá disciplinar você, a sua natureza humana. Coloca um culto ali. Ouça o povo de Deus, ouça a palavra. Enquanto os outros não conseguem, estão a tremer, são viciados no telefone. Deixa o telefone. Coloca um vídeo espiritual ali. Ouça o evangelho, ouça a pregação. Depois entra a oração, agradeça ao Senhor por esse dia, por essa mensagem que recebeste. Em nome de Jesus. Amém, amém. Não liga o telefone, medita nessa palavra. Conversando com as pessoas normalmente. Acabaram um dia sem estar toda hora assim. Porque essa é a vontade da carne que te faz você estar toda hora no telefone. A ver o quê? A ver coisas que só te roubam a concentração ao Senhor. E todo o tempo a ver telefone, a ver internet. A ver... Sabe quanto tempo passa você sem orar? Sabe quanto tempo passa você sem ler a Bíblia? Você está se matando sozinho com a sua natureza humana. Essa natureza, a vontade da carne, é que está te matar você. Mas você não quer se descobrir, quer se defender. Por isso vai continuar a morrer. Vais continuar a morrer, a falsificar as coisas e a enganar gente, se chamar de Deus. É quando não tem nada a ver de Deus que você está fazendo no segredo. Não tem nada a ver de Deus, não tem nada a ver com de Deus. O que você anda a fazer entre quatro paredes, nos seus passeios, não tem nada a ver de Deus, não tem nada de Deus aí. Até quando assim?
Depois, mais tarde, vais ver que a tua idade está se indo embora, ainda não construíste, não tem marido, não tem esposa, não tem filhos, não há nada que dar certo. Já vai começar a se aventurar, porque o diabo vai te convencer que olha, vale a pena furar a parede, senão você vai morrer assim. O que vai te fazer você furar a parede? É quando a sua natureza te preencheu muito, te enganou, te atrasou. Uyashitsumbula sha unishuelile mas wotishuelisa wawushosungayimunhu. Sathana ayokukuma kama ungatshikashi munhu sha wena nyama ya wena yi ku tirhisa wena u yi pfumelela. A natureza maligna, que é a natureza das trevas, ela já quando entra uma pessoa, entra espíritos. Entra espíritos na pessoa. Entra espíritos. A pessoa começa a se comportar já não por si mesma, mas pelos espíritos que entraram dentro da pessoa. Esses espíritos, eles lhe dão força para a pessoa fazer o que não é correto sem o seu coração lhe repreender. A pessoa começa a fazer coisas, mas já não sente a repressão pecaminosa, a voz de alerta. Já não sente. A pessoa só continua a fazer, basta a pessoa esconder. Esconder não é uma mensagem de alerta. Não. Esconder é uma técnica de esperteza maligna. Quando uma pessoa faz coisa errada, esconde. Já tem uma inspiração satânica em mafiar, em camuflar. Quando uma pessoa faz uma coisa que é muito pecaminosa, esconde. Não tem uma voz de Deus que lhe alerta. Porque quanto mais a pessoa esconde, mais a pessoa vai continuar a praticar o que lhe mata. Porque no dia que será descoberto por aqueles que Deus lhe usa para lhe ajudar, vão lhe ajudar, mas o diabo não vai lhe permitir que a pessoa seja descoberta facilmente. Então, o que a pessoa vai fazer? Vai esconder aquelas obras das trevas, vai esconder por muito tempo até alguns. Esconde, pratica coisas erradas, faz abortos nos secretos, trai seus cônjuges, trai sua esposa, seu marido no secreto e tenta apagar aquilo para que não seja sabido, mas não saiu. O que é que você espera no próximo ano com essa vida? Essa forma de comportar-se como um agente do diabo. Eu estou te preparando hoje. Se pegar bem esta mensagem que eu estou te falando agora, eu vou desligar as câmeras e tu vai ficar com Deus. Simple. Ficar com Deus é ficar com esta mensagem de Deus a falar em você. É tomar a autoridade de não deixar a sua natureza carnal falar alto. Nós somos seres humanos que comemos, vestimos, nascemos, brincamos. Mas tudo deve estar regulado. Tem limites nos princípios de Deus. Aonde não há limite, cada pessoa quer fazer tudo, aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe apetece. Aí a sua natureza vai lhe fazer cair em grandes problemas sérios. Deus abençoe a todos. Amanhã, 21 horas, estamos aqui. Aqui na igreja. 21 horas estamos aqui na igreja. Amanhã, sexta-feira, última sexta-feira do ano, dia 31. É sábado, dia 31 de dezembro. Come. Há um assunto sério que Deus vai nos ajudar amanhã a resolver para não sermos as mesmas pessoas no próximo ano. Nito é. Ouça-me bem, estou falando aqui, não estou brincando contigo. Não é só oração. Até podemos chegar até dia 1 sem orarmos. Mas se resolvermos esse assunto, pegarmos esse assunto que Deus está me falando e guardarmos bem, I'm telling you, você vai ver 2023 a tua vida a ser uma vida diferente que nunca na sua maneira de pensar tinha imaginado. Não é pela oração, é pelo entendimento, sabedoria do que fazer e como fazer, com quem fazer, quando fazer, aonde. Cada passo que você marca, esse passo produz frutos. Quando marca outro passo, produz frutos. Você vai ver que um passo vai valer 10 passos. Um passo, uma atitude. Ela produz muitos frutos em pouco tempo. Muitos confiam em muita oração, guerra, vamos guerrear, irmãos. Não, a vitória não vem disso aí.
A vitória não vem de guerra, 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 guerra. Não, 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 não. Guerra não quer. Guerra sem compreender do que você está a lutar. Guerra? Guerra do quê? Sabia que uma pessoa pode vencer no silêncio? Alguém pode vencer no silêncio. Há pessoas que fazem muito barulho. Entra no quarto, ora maninho, mas não ouve Deus. E alguém no silêncio ouve Deus muito mais do que ele faz barulho. Não é questão de silêncio. É questão de conhecimento e entendimento que a pessoa tem acerca do seu Deus que lhe adora. Ouviste? Então, muitas pessoas transpiram assim. Transpiram suor de sangue na vida financeira, vida sentimental. As coisas não andam, mas eu não sei por que eu tento fazer tudo. Tu estás a fazer tudo na cegueira. Fazer tudo na cegueira sem compreender os caminhos necessários. Você confia no esforço, não confia na sabedoria de fazer o correto da forma correta. Confiar no suor, no esforço, é como quem confia na sua própria habilidade, na quantidade da sua capacidade ou quantidade da sua força. Nós não vencemos pela quantidade da força, vencemos pela qualidade da força. E a qualidade não vem da força. Deixa-me lá eu calar. A qualidade da força não vem da força. A qualidade da força não vem da força. Eu posso chegar a apanhar alguém sentado que está a tremer com muitas doenças e eu fazer e a doença sair. Não usei força, mas usei um poder, mas sem usar força. E o espírito estava operando a pessoa a sair. E o outro, calma você, a garganta partir-se, começar a ter problemas dos seus pulmões, e o outro só fez isso. Alguém pergunta, mas onde que é a diferença? A diferença aqui, em como cada um recebeu a instrução. E a instrução não veio quando eu fiz isso, veio antes de eu fazer isso. Resolvamos essas duas obras aqui. Não permitamos que as obras da nossa carne nos leve a uma prática errada. E as obras das trevas não nos contaminem. Tudo que o diabo quer nos contaminar com as obras da carne. Que é? Está aqui. Está aqui. Se alguém diz que profeta, eu já me esqueci. Não te esqueça das obras da carne que eu falava, que estão aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. Estão aqui. Estão aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. 3 está aqui. Está aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. São aqui as obras aqui. Muitos serão egoístas, avarentos, avareza, moyakutsonana, moyamakwanga, orgulhosos, moyakutikuriza, kulangutela van'wana hansi ni kula ku voneka ka hinkwavo henhla swa ka wena swi tshamisekile. Esse é um espírito, são obras das trevas. É que o diabo tenta fazer. Vaidosos, vaidade que até a pessoa acaba não sendo verdadeira, não é leal à pessoa. Quer só aparecer naquilo que acha que será a sua exclusividade. Será uma pessoa exclusiva. Será reconhecida como uma estrela. Estrela para quê? Deus não quer estrelas. Deus quer filhos. Viram? Deus não quer estrela de ninguém. Não quer ninguém ser estrela. Deus quer pessoas ser filhos. E filhos obedientes, capazes de saber fazer coisas que glorifiquem o seu reino. Xingadores, são zombadores, ingratos, pessoas não sabem agradecer, desobedientes aos pais e não têm respeito pela religião,
não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, está aqui, é versículo 4, traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Está aqui. Está escrito assim mesmo. Fique longe dessa gente. Diga comigo, Senhor Jesus, ouvi a sua palavra, eu abro meu coração, eu recebo a sua palavra do fundo do meu coração. Permita, Senhor, que a minha carne, as minhas vontades próprias, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho visto, o que eu tenho vivido, não me faça eu ofender a sua palavra. O que eu tenho falado, o que eu tenho pensado, o que eu tenho sentido dentro do meu coração, não me faça, Senhor, essas coisas ofender a sua vontade. Senhor meu Deus, eu te peço neste dia a sua misericórdia e o seu favor. Vem sobre mim, transforma a minha vida pessoal em uma vida que te agrada. Tira de mim, Senhor, a cegueira. Arranca de mim a cegueira. Abra os meus olhos, o entendimento do meu coração, para que eu descubra em mim o que está me prejudicando, o que está me levando a um caminho errado. Faça-me acordar, Senhor. Acorda-me, meu Deus, para que eu não repita essas práticas. A minha forma de falar, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, toda prática que eu tenho tido, não me traga influências negativas. Ajuda, Senhor, meu coração e a minha mente a regular as minhas atitudes, a regular as minhas atitudes, a controlar as minhas atitudes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de agora, não entre no meu coração, não entre na minha alma a natureza das trevas, as obras das trevas, as obras do espírito das trevas. Não encontro espaço em mim, não encontro espaço em mim o espírito das trevas, o espírito de orgulho, o espírito de mentira, o espírito de roubo, o espírito da violência, das brigas, o espírito de avareza, o espírito que veio para me sujar. Não tenha espaço na minha vida, não haja espaço no meu coração. Eu te rejeito, espírito mau, com as suas obras das trevas. Eu te rejeito de todo o meu coração. Eu te rejeito nas minhas atitudes. Eu te rejeito nos meus pensamentos. Espírito das trevas, você que ensina mentira, você que ensina vaidade, você que ensina enganos, você que ensina orgulhos, você que ensina imoralidade e pecados, eu te rejeito de todo o meu coração. Eu te rejeito de todo o meu coração. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Com a sua fraqueza,
com a sua dúvida, com o seu desânimo, com a sua contaminação, com o seu pecado. Eu te rejeito, eu te rejeito, eu te rejeito, espírito das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abra o meu coração, eu abro o meu coração, governa em mim, Senhor. Diga, governa em mim, Jesus. Diga, governa em mim, Jeová. Diga, governa em mim, Espírito Santo. Eu não quero continuar caminhando erradamente. Eu não quero continuar a levar o destino de maneira errada. Eu não quero continuar a falar como se fosse filho do diabo. Eu não quero agir com uma ação e comportamento que não corresponde ao Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, toda sujeira, diga comigo, que estava sobre mim, toda contaminação que estava sobre mim, que me fazia pecar e gostar de coisas abomináveis, todo pensamento sujo, que eu pensava coisas erradas, todo sentimento e desejo negativo que me fazia desejar o erro, saia de mim, saia de mim, saia de mim, saia de mim, em nome de Jesus Cristo. Kabayala, Herakia, Prumayase, de presença. A presença do Senhor está aqui. Está aqui a presença do Senhor. Estou falando o que Deus está fazendo aí. Está fazendo cá. A presença do Senhor está removendo esta sujeira, esta nuvem satânica que cobria para que você não estivesse em ligação forte com Deus. Essa nuvem que acompanhava alguém e lhe impedia de sentir a presença do Senhor. Está saindo, em nome de Jesus. Está saindo. Está saindo essa nuvem. Está saindo essa nuvem. Está saindo essa nuvem. Está saindo essa nuvem. Você é filha e filho de Deus. Você pertence ao reino do Senhor. Você precisa de estar em conexão visível, uma conexão que fala alto dentro de você, uma conexão com Deus, que se sente. Não é possível esta conexão com Deus não se sentir. Deus está trazendo a renovação desta conexão em várias pessoas que estão me acompanhando. Não aceite a partir de hoje a sua carne te empurrar em aquilo que não te constrói, naquilo que não te ajuda para glorificar o Senhor. A presença do Senhor vai te conectar mais. E você vai ver que o próximo ano você vai pisar em um passo, vai marcar 10 passos. One step. Um passo que você vai tomar, vai trazer vitórias em dimensões elevadas. Quando Satanás tentar te cruzar o seu caminho, você vai ver o que vai acontecer contigo. Você vai pisar para frente. Você não vai parar onde o diabo vai cruzar. Porque a habilidade do Senhor vai te capacitar para você não ser convencido pelo cruzamento do espírito mau. O Satanás vai tentar atacar alguns. Escuta, estou falando agora, que eu queria falar amanhã, vou adiantar hoje. O Satanás vai tentar atacar alguns servos do Senhor. O Satanás vai tentar envergonhar muitos que servem ao Senhor no próximo ano. Vai tentar, estou usando uma linguagem muito clara. E vai tentar mesmo. E vai tentar, mas vai tentar. O Senhor tem me mandado falar isto agora. Para que você prepare-te para não ser paralisado por nada. O diabo vai tentar muitos que servem, muitos que são filhos e filhas de Cristo. Vai tentar sujar, vai tentar desanimar, vai tentar criar problemas, vai tentar criar vergonhas. But I'm telling you, the power, the fire, the anointing of my Father, Jesus, come upon you. Venha sobre você. Habilita-te a matar a natureza, a matar a vontade da carne. O poder e a verdade. O poder e a verdade. O poder e a verdade. O poder e a verdade habilita você para ser aquilo que Deus quer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não volte para trás, não dê ouvidos. O que a obra, a vontade da sua carne quer. O que mais gostava de fazer,
te prejudicava. Mude hábitos. You can see me. Mude hábitos. Você que pode me ver o que estou a falar. Estou a falar mexer a cabeça. Mude hábitos. Mude desejos. Mude. Resista. Diga não isto. Isto aqui não. Alguns dormiam, já não oravam. Era só dormir só. Agora mude. Diga não. Tenha um tempo de meditar. Aquela unção maior que estava a germinar, que o diabo veio arrancar, vai voltar em dimensões maiores. E algo vai ser grande. Próximo ano, algo vai ser grande. Grande, grande, grande. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até amanhã.